Olá pessoal, tudo bem? Vamos abordar aqui um assunto muito sério para os homens de Deus, para o povo de Deus, que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus. Tudo isso que está acontecendo é previsto, principalmente a apostasia, os desvios de conduta, as incompreensões, as coisas terríveis que estão acontecendo no seio da igreja e partindo principalmente dos púlpitos. E aí os púlpitos daquelas chamadas grandes igrejas. Tudo isso Jesus previu. Quando ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos apostatarão da fé. Apostatar da fé significa dizer abandonar a fé. Ora, só pode abandonar a fé quem um dia creu. Jesus ali estava falando para a igreja. E principalmente para a liderança da igreja. Talvez alguém diga assim, mas irmão, o senhor insiste muito com essa questão de liderança da igreja, a culpa é da liderança da igreja? Sim. O problema da igreja do Senhor nos dias atuais, aqui no Brasil e também no mundo, não é um problema da membresia dos membros, não. É um problema que parte do altar. É um problema antigo, o problema da corrupção, o problema do pecado, da mentira. Essas coisas estão tão entranhadas na vida de muitos líderes que isso reflete no seio da igreja. Nós temos hoje no Brasil grandes igrejas que realizam grandes eventos festivos, constroem grandes templos, grandes conglomerados administrativos como se fossem grandes empresas, líderes, pastores andando, se comportando como se fossem grandes empresários, e aí quando a gente vai para a Bíblia, nós não vemos em nenhum momento Jesus, nem os pastores da igreja primitiva, os pastores sérios que fizeram a diferença ao longo da história da igreja, pastores como, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram uma das igrejas centenárias aqui, que é a Assembleia de Deus no Brasil, os fundadores da igreja presbiteriana e por aí vai. Nenhum desses homens andaram pomposamente, regaladamente. Nenhum desses homens foram ricos. Os raríssimos que foram ricos usaram a sua fortuna que adquiriram com muito suor, com muito trabalho, usaram na obra de Deus. Com isso eu não quero dizer que os pastores vão viver como mendigos, vão viver mal, não. Tenham seus carros, suas propriedades para cuidar da sua família, mas que isso seja feito com o suor do vosso trabalho, jamais com os recursos da igreja. Que os senhores não esbanjem, não se comportem como se fossem milionários. Muitos dos senhores chegam em determinado local, em uma determinada cidade, em um determinado evento, são recebidos com tapete vermelho, com séquito de segurança, com séquito de bajuladores. A altivez de muitos dos senhores parece mais aqueles homens que são grandes empresários arrogantes, grandes políticos arrogantes, porque nem todo empresário, nem todo político exala tanta arrogância, tanta prepotência, tanta soberba, como muitos dos líderes da Igreja do Senhor hoje no Brasil. De um lado nós temos líderes que apoiam projetos políticos totalmente desvirtuados da palavra de Deus, como projetos políticos que apoiam o aborto, a liberação das drogas, a ideologia de gênero, né? Tudo que se levanta contra a igreja, contra o povo de Deus. Nós vemos líderes apoiando isso. Por outro lado, nós vemos líderes transformando a igreja do Senhor, apoiando outros segmentos políticos, transformando a igreja do Senhor em palco político, em local de comício, outros transformando a igreja do Senhor em um circo. Pastores que eram homens respeitados, honrados, hoje se transformaram em comediantes, distribuidores de lorotas no púlpito da igreja, com brincadeira, com gaiatice, se conformando como moleques, não como homens de Deus. Enquanto de um lado uns se comportam como gangster, como chefes de quadrilha, outros se comportam como palhaços, como comediantes, transformando o culto em um momento de comédia. E muita coisa foi entrando dentro da igreja, muita coisa miúda, muita coisa pequena, como por exemplo aniversário de pastor, aniversário de esposa de pastor,
casamentos dentro da igreja que se transformaram em verdadeiros cultos a homens, adoração a homens. O louvor não é mais para Deus, a adoração não é para Deus. Gasta-se todo o tempo do culto com brincadeira, com lorota. No dia dos namorados fazem uma parafernália de brincadeira, de palhaçada no púlpito da igreja. E o tempo do culto, da adoração a Deus, é totalmente preterido. É tanto conjunto, tanto cantor, tanta mensagem sem fundamento, gasta-se o tempo todo do culto, todo mundo é cantor em muitas igrejas. E se reserva tantinho assim para o ensinamento da palavra, e quando se vai ensinar é com lorota, com brincadeira, fala-se línguas estranhas de todo jeito, profetiza-se apenas para preencher o tempo de uma mensagem vazia, porque o povo de Deus é sábio, conhece quando Deus usa o profeta, conhece quando Deus está usando alguém em línguas estranhas, em mistério. A igreja não é criança, mas muitos dos senhores líderes da igreja se comportam como meninos, como criança. Preenche o tempo do culto, não tem mensagem, uma mensagem vazia, preenche com muita gritaria, com muito grito, com línguas estranhas, com profecias totalmente de cunho humano e muitas às vezes de cunho diabólico. A igreja do Senhor precisa com pressa passar por uma reforma, quem sabe muito maior do que a reforma do século XVI, de 1517, a reforma promovida por Martinho Lutero e pelos seus. A igreja precisa retornar aos princípios da simplicidade, aos cultos simples, em que irmãos simples, que mal sabem falar o português, mas que passam horas de joelho buscando a presença de Deus, estão cheios do Espírito Santo de Deus, mas não. Muitos dos senhores estão gastando tempo convidando os grandes pregadores, os grandes cantores, que a maioria absoluta estão envolvidos em prostituição, em adultério, em estelionato, enganando a igreja. Senhor, ora vem, Senhor Jesus, traz um avivamento à tua igreja, mas antes limpa, ó Deus, a podridão, a carniça, a sujeira que está em muitos altares de muitas igrejas, e principalmente aquelas que se dizem grandes igrejas, onde seus líderes e seus pastores viraram mega empresários, homens soberbos, prepotentes, arrogantes, homens maus, perversos, assassinos de almas, perseguidores implacáveis dos crentes simples, das ovelhas simples. Queridos, que Deus abençoe a todos. Recebam esta mensagem como uma mensagem vinda do trono de Deus, uma mensagem orientada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aguardem os próximos vídeos, compartilhem para que o YouTube espalhe mais essa mensagem. O nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não. Com o YouTube, não. De maneira nenhuma. Não receba um centavo, o meu objetivo não é esse, é trazer aqui a verdade pura e cristalina, nua e crua, para que a igreja abra os olhos, os líderes abram os olhos, porque para muitos desses líderes, queridos, a salvação já passou, eles não creem mais no Deus que pregam. Eles estão perdidos, eles estão semelhantes aos filhos de Eli, que lá no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, pecaram de tal forma que para eles não cabia mais orientação, não cabia mais oração, porque Deus iria matá-los. Mas você, pastor, você líder, que neste momento, ao escutar essa mensagem, você que é homem de Deus ainda, que são os raros, e você que está totalmente desviado, coloque a carapuça na cabeça para se corrigir. Essa não é uma palavra de carapuça, dita, jogada aos ventos, não. Mas é uma palavra para você pegar a carapuça e colocar na cabeça. Uns para se consertar e outros para se prevenir de entrarem por esse caminho tão tortuoso que muitos têm entrado e têm prejudicado a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.